na primeira carta, na primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 4. Este culto é denominado culto da vitória. Amém. Então vamos falar sobre uma palavra de vitória. Aleluia. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 4. Todos encontraram? Amém? Eu estarei fazendo a leitura e logo depois, todos juntos vamos fazer a leitura. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos juntos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Amado e soberano Deus, nós queremos te agradecer, nós queremos te glorificar, Senhor, porque este lugar não é outro senão a tua casa, o lugar que o Senhor escolheu, ó Deus, para te cultuar, para te bendizermos. Pai querido, nesta noite o teu povo não precisa de uma palavra vinda, Senhor, do meu coração, mas precisa de uma palavra tua, Senhor. O teu povo nesta noite está aqui para ouvir a tua voz, a tua palavra. Então, Senhor, que as tuas palavras estejam nos meus lábios, assim como tu fizeste com Jeremias. Eis que ponho as minhas palavras em teus lábios. Que não seja diferente, Senhor, comigo nesta noite. Eu te peço, Senhor, a tua unção para ministrar esta palavra em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. A igreja pode assentar. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus. Já temos sentido grandemente a presença de Deus neste lugar. Eu estava ali sentado, estava sentindo ali a glória do Senhor, através dos louvores, através dos testemunhos. Alegrou muito o meu coração ao ouvir o testemunho da missionária Verônica, é isso? A qual estava ali fazendo missões no Amazonas, ali com o povo ribeirinho, não foi isso? Com os ribeirinhos, aquele povo ali que praticamente esquecido, pelas nossas autoridades, pelo nosso governo, e muitas das vezes por muitos e muitos brasileiros, os índios, que também necessitam de ouvir a palavra de Deus, precisam também de Jesus. E eu glorifico a Deus porque existem ainda pessoas que estão preocupadas em fazer missões em lugares como esse, porque é muito fácil querer pregar nas grandes igrejas, nos púlpitos de prestígio. É muito fácil ser missionário em Nova York, em Londres, na Inglaterra, na Suíça, na Alemanha. É muito fácil ser missionário nesses lugares, e em igrejas de grande prestígio, mas Deus busca homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que estejam dispostos realmente a fazer a obra de Deus. Nós também, na nossa comunidade, na nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Paz e Avivamento, nós também estamos avançando no campo, estamos militando, estamos com um trabalho ali no Espírito Santo, na cidade de Alegre, no bairro ali de River. Estamos ali também fazendo a obra de Deus.
um povo bastante necessitado, né? É um lugar bastante difícil para você fazer a obra de Deus, porque aqui as cidades é uma junta das outras, não é? Uma junta da outra. Lá é uma coisa interessante, né? Que se você olhar de cima, você vê aquele pouquinho aqui, aí você anda mais um pouco, aquele pouquinho lá. Cidades que são separadas por muitas terras, muitas fazendas, né? Cidades em cima de montanhas, né? E até a missionária que está lá, que é a esposa do pastor presidente, disse que já está até com as pernas doendo de tanto fazer visita, né? Porque são lugares difíceis de você de acesso, né? Tem até algumas fotos que tiramos lá. Enfim, que Deus continue abençoando a vida da missionária Verônica, em nome de Jesus, e a esta igreja. Queridos, estamos nesta noite diante de uma mensagem a qual nos fala acerca da vitória que vence o mundo. Vivemos em um mundo hoje em que o conceito deste mundo, deste sistema, é que você só é alguém se você tem alguma coisa. Você só é alguém se você tem alguma coisa. E eu estava meditando ontem à noite, e eu estava pensando o seguinte, mas no conceito eterno de Deus, e eu quis até falar desta forma com os irmãos, por que eterno? Por que conceito eterno? Porque Deus não muda. Quem muda é o homem. Quem muda é a sociedade. Quem muda é o sistema. Mas Deus é o mesmo. Como o escritor aos Hebreus, ele escreveu da seguinte forma, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Glória a Deus. No Senhor não há dúvidas, não há sombra de variação. E no conceito de Deus que é eterno, para ele vale aquele que é. Ou seja, vale o ser e não o ter. Porque paremos para analisar em algumas coisas, irmãos. Pensemos a seguinte coisa. Está aqui o pastor Márcio, está aqui ainda com esta pequena igreja, pequena, irmãos, entre aspas, né? Porque a igreja de Deus não é pequena. Dizemos pequena em número. Dizemos pequena em número. Mas tem avançado, tem crescido. Mas no conceito de muitos ministérios e de muitos pastores, o pastor Márcio ainda é um pastor que ainda é um pastor pequeno. Ainda é um pastor mini. Porque a sua igreja não é uma mega igreja. Mas aí, pastora, se nós fôssemos analisar o ministério de Jesus, Jesus só tinha 12 apóstolos. 12. E ele começa a fazer as suas escolhas. E da sua escolha, ele toma pescadores, ele toma cobrador de impostos, um homem de cultura, mas os 2 primeiros discípulos eram pescadores. E ele começa a tomar discípulos. Mas Jesus só tinha 12. E quando ele chega no momento da cruz, só lhe sobra um. No dia da crucificação, que foi o apóstolo João. E algumas mulheres que estavam em volta da cruz. E ele olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Olha que coisa interessante. Porque se os grandes líderes hoje fossem analisar o ministério de Jesus, então Jesus era um derrotado.
Não é isso? Porque se o conceito é ter, então Jesus não era nada com relação à liderança. Não é isso? Ele só tinha 12. E na cruz só sobrou um e algumas mulheres. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja que estava na Galácia, ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma ou poder algum, mas sim o ser uma nova criatura. Paulo escreve aos Gálatas o seguinte: não adianta você ter uma marca no seu corpo, porque a circuncisão era uma marca, não é? Era ela que separava o povo judeu dos outros povos. Quem era judeu era circuncidado. Mas Paulo diz: olha, nem a circuncisão e nem a incircuncisão ela tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Queridos, na época em que vivemos hoje, o ter, ele tem mais valor do que o ser. Mas a palavra de Deus nos diz que nem uma coisa, nem circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas tem o valor sim em ser uma nova criatura. Por isso que lá na carta, na segunda carta, a igreja que estava em Corinto, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve e diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E é com isso que Deus está preocupado. Deus não está preocupado se você tem um bom salário. Deus não está preocupado se você tem uma boa roupa. Deus não está preocupado se você tem um bom sapato, ou um bom veículo, ou uma boa casa. Mas Deus está preocupado naquele que é, no ser, naquele que é uma nova criatura. Aqueles que são nova criatura, pode glorificar a Deus? Pode glorificar a Deus nesta noite? Aleluia! Porque no conceito de Deus, as coisas são diferentes. Nas coisas de Deus, no olhar de Deus, as coisas são muito diferentes. Deus, Ele está aqui neste momento, podemos crer dessa forma, amém? Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo, e Ele nesta noite está analisando a cada coração nesta noite, e Ele está olhando não para a roupa que você está vestindo, mas Ele está olhando para a sinceridade, para a humildade que está no seu coração. Ele está olhando para aquele que é um verdadeiro adorador, porque é esse que Ele se preocupa, e é esse que Ele está procurando, aqueles que são verdadeiros adoradores. Glória a Deus. O conceito de Deus é diferente do nosso. Aleluia. E quando nós adentramos dentro do texto, no versículo de número 4, a qual a palavra vem nos dizer: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo primeiramente. Eu quero crer que nesta noite eu estou falando somente com aqueles que são nascidos de Deus. Eu quero crer que nesta noite cada um dos que estão aqui já são vencedores, porque já são nascidos de Deus. Glória a Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, ele é vitorioso. Glória a Deus. Queridos, como já dissemos na introdução, no conceito do mundo, ser vencedor é aquele que tem um bom carro no ano. Mas no conceito
conceito de Deus, vencedor é aquele que já tem nascido de novo. Aleluia. Vencedor é aquele que tem sido regenerado pela palavra de Deus. Aleluia! Vencedor não é aquele que desfruta de grandes bens materiais, apesar de não desprezarmos os bens materiais, porque são bons. Quem de nós não quer desfrutar de um bom veículo? Quem de nós não quer desfrutar de uma boa casa? Quem de nós não quer entrar, pelo menos lá na Cunha, comprar um bom terno, uma boa camisa, um bom sapato? Quem de nós não queremos comprar aí um Renault, um Audi, um Citroën? Quem de nós não queremos isso? Quem de nós não queremos construir uma boa casa? Quem de nós não queremos isso? Todos nós queremos, irmãos. E seríamos até mentirosos em dizer que nós não queremos. E seria até um absurdo dizer isso. Porque os bens materiais são para todos nós. Apesar de nem todos alcançarem, mas ele está aí para o ser humano. O salmista vai dizer o seguinte: os céus são os céus do Senhor. Ou seja, esse aí você não pode tocar. O céu é de Deus, né? Satanás quis ambicionar uma coisa que não era para ele, e Deus jogou ele lá de cima. O que não é para o homem, não é para o homem, e nem para o anjo, porque foi derrubado de lá. Mas aí o salmista vai dizer assim: mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deu para quê? Para conquistar, para avançar, para melhorar. Deus deu para que nós pudéssemos avançar, para que pudéssemos alcançar vitórias também no mundo material. Glória a Deus. Mas, queridos, o que nós queremos dizer aqui é acerca do sistema, é acerca de pregações que têm sido feitas, é acerca de ensinamentos que têm sido desenvolvidos hoje em cima de um sistema capitalista, em cima de um sistema que vale aquele que tem e não aquele que é. É verdade, sim. Esses não estão preocupados com a tua alma, mas estão preocupados com aquilo que você tem. E quando nós entramos dentro desse texto, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, nós começamos a entender que vitorioso é aquele que vence o mundo. E o apóstolo João, ele nos leva a um desafio. E que desafio seria este? O desafio é vencer o mundo. Vencer o mundo e o seu sistema. Mas não é vencer o mundo como o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja que estava em Éfeso. Ele disse assim: a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. A luta da igreja é contra o sistema pecaminoso. A luta da igreja é em manter uma igreja sadia, uma igreja sã, um evangelho são, um evangelho sadio. A luta do pastor aqui e dos obreiros são em manter uma igreja limpa, uma noiva apresentável diante do Senhor quando chegar aquele dia. Glória a Deus. Essa é a luta do pastor: ganhar almas e apresentar essas almas limpas, uma noiva pura, com vestidos lavados no sangue do Cordeiro. A nossa luta, essa questão de vencer o mundo significa nós vencermos os prazeres pecaminosos, os valores seculares, o proceder ímpio e o materialismo egoísta. Essa é a luta daquele
que já tem nascido de Deus. Esta é a luta daquele que tem nascido do Espírito. Quando Jesus disse: necessário te é, Nicodemos, nascer de novo. Jesus faz até uma pergunta a ele, questiona ele, diz assim: tu és príncipe em Israel e não entendes o que eu estou falando? Te é necessário nascer de novo. E quando nós ainda seguimos nesta análise, porque tudo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. A responsabilidade, irmãos, de cada um de nós que estamos aqui e dizemos que somos vitoriosos, e podemos bater no peito sim, em dizer que somos vitoriosos, se estamos vencendo a luta contra o pecado. E o apóstolo Paulo, ele vai deixar algo para nós, como no texto que já citei aqui, na questão acerca das armas espirituais. Ele vai falar acerca de o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A palavra nos diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas não é apenas crer ou acreditar em alguma coisa. Jesus, ele lá na sua caminhada, ele pôde dizer da seguinte forma: vocês creem em mim porque vocês veem milagres. Vocês creem em mim porque vocês tocaram, porque vocês puderam ver-me ressuscitado. E não quando vocês souberam da notícia, apesar de eu já ter falado que eu iria ressuscitar. Então a fé vai muito além, irmãos. A fé que nos faz vencer o mundo, a fé que nos faz vencedores, ela vai muito além disso. Essa é uma fé que nos faz ver as realidades eternas daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu não quero nesta noite, irmãos, pregar para você vitórias no campo material. Eu não quero trazer para você uma palavra de vitória dentro do campo material, apesar, como já falamos aqui, de ser importante. Mas eu quero trazer para você uma palavra de conscientização, que a maior vitória que um homem pode alcançar, a maior vitória que um ser humano pode alcançar, é quando ele recebe a Cristo como Salvador, e a sua aliança, ela é reatada com Deus. Aquela aliança que estava quebrada, ela é feita novamente. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele diz: abra a palavra do Senhor neste momento, se você quiser acompanhar comigo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas ele prescruta, até mesmo as profundezas
de Deus. Glória a Deus. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os nossos olhos, eles não podem enxergar. Os nossos ouvidos, eles não podem ouvir. Que riquezas são essas? São as riquezas espirituais. São aquelas que Deus, Ele tem preparado para aqueles que o amam. Quem está aqui e ama o Senhor? Quem está aqui nesta noite e pode dizer: eu amo ao Senhor? Se você ama ao Senhor, essas riquezas eternas, elas estão sendo preparadas para você. Essas riquezas desde a eternidade, elas já estão preparadas para você. Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós analisamos aqui um texto da carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Verdade. Sabe por que Paulo fala isso? Porque eles não tinham um entendimento aprofundado. Era um entendimento muito vago acerca de ressurreição, acerca de morte e a outra vida. Porque ainda os israelitas, os judeus, ainda vinham com um conceito muito antigo, ainda vindo lá do Egito, de que o casal precisava ter filhos para que quando ele morresse, ele continuasse vivendo através dos filhos. Era por isso que os casais tinham muitos filhos, porque existia esse conceito de que era estranho para eles o conceito de vida eterna. E Paulo diz para eles que se vocês esperam em Cristo somente nesta vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. Queridos, a verdadeira vitória que nós podemos alcançar é a luta contra o pecado, é vencer o pecado a cada dia. Além de nós termos as nossas lutas diárias, o nosso trabalho, a nossa busca do pão de cada dia, alcançarmos dos bens, nós temos uma luta que temos que travar a cada dia. Luta esta para vencer o pecado, para vencer este mundo tenebroso que tem ido de mal a pior. E nesta noite eu quero convidar você, se você ainda não tem tido esta fé, eu quero convidar você nesta noite a falar com Deus. Eu quero nesta noite te convidar a ter mais comunhão com o Senhor. Eu quero convidar você a ter mais intimidade com Deus, para que essa fé ela seja desenvolvida na sua vida, para que essa fé genuína ela realmente germine no seu coração. Glória a Deus. Santo és teu nome. Vencedor. Esses são os vencedores de Deus. Aleluia, Deus. Essas realidades, irmãos, que nós falamos aqui, elas não podem ser vistas pelos olhos humanos de maneira nenhuma. Santo és teu nome, Jesus. E eu quero aqui citar algumas coisas que fazem parte também da nossa vida, que nos fazem vitoriosos. E que o inimigo, ele tem conseguido penetrar no seio de muitas igrejas e nos lares de muitos crentes, porque o que o inimigo precisa, irmãos, é de brecha. O inimigo vive de brechas. Todo inimigo, e mesmo no campo de batalha, o que ele mais precisa muitas das vezes não é de um grande armamento. O que ele precisa são de brechas abertas, para que ele possa avançar.
E o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele diz da seguinte maneira: que ele perdoava e ele ensinava a igreja a perdoar, para que não fosse encontrado ocasião do inimigo contra ele. Já falamos aqui da luta contra o pecado, mas uma das coisas que tem feito muitas pessoas fracassarem, e Deus coloca isso no meu coração para falar nesta noite, é acerca do perdão. Perdão, pastor. Capítulo 2, versículo 10 da primeira carta, da segunda carta aos Coríntios, nos fala acerca disso. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Essa é uma arma para você vencer o pecado e vencer o inimigo. Capítulo 2, versículo 10. Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus ardides, ou os seus desígnios. E os desígnios do nosso inimigo é massacrar o homem a cada dia. É ver aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus a cada dia afundado no lamaçal do pecado. Então não demos ocasião para ele. Queridos, o perdão é uma arma contra o inimigo. Glória a Deus. Existe também, ele escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 21, ele diz: vence o mal com o bem. Aleluia, Deus. Quantas das vezes temos tido atitudes inversas daquilo que deveríamos ter? Estamos dando ocasião para o inimigo. Que fé é essa que nós estamos vivendo? Existem muitas outras coisas que poderíamos dizer, mas a palavra nesta noite, ela vem ao meu e ao seu coração. Aleluia, Senhor. Não importa a situação a qual estejamos vivendo, não importa se é desemprego, não importa se é enfermidade, não importa se é um filho nas drogas, não importa se é um marido que ainda está longe de Jesus ou uma esposa longe de Jesus. Eu quero trazer para você nesta noite, por isso que eu disse, eu quero trazer uma palavra de vitória, uma palavra de conscientização, porque hoje muito tem sido dito da seguinte maneira: se você está vivendo adversidade, existe alguma coisa errada na sua vida. Então na vida dos apóstolos existia muitas coisas erradas, pastor, porque muitas provas e muitas adversidades eles viveram. Mas quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: olha, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas o que? Problemas, adversidades, enfermidades, desemprego, dores, fome. Além de tudo isso, irmãos, está o nosso Deus. Acima disso tudo está o nosso Deus. Por isso nessa noite eu trago uma mensagem para reforçar a sua fé, para que a sua fé ela possa germinar, porque a fé, Jesus disse, ela é como um grão de mostarda. A fé é como um grão, então ela é como uma semente, e semente, ela não fica semente para sempre. Se ela é jogada na terra, ela vai desenvolver, ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai gerar frutos, e é essa palavra que eu quero
forte, porque esta igreja, este ministério está crescendo e precisa que você cresça juntamente com essa igreja, com este ministério. Você precisa produzir frutos para a glória de Deus. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu É nome. dessa fé que você precisa. A fé genuína, vinda do Espírito Santo. Porque no final disto tudo, irmãos, para aqueles que vencem o pecado, receberão a coroa incorruptível. Receberão de Deus a coroa incorruptível. Quem receberá? Aquele que venceu o pecado, aquele que venceu o sistema do mundo, aquele que venceu todas as dificuldades por amor ao Evangelho. Então eu quero convidar você nesta noite a realmente a ser um verdadeiro crente. Glória a Deus. Jesus disse para Tomé: Tomé, seja crente. Muitos dizem assim: pastor, não sou crente, eu sou cristão. Mas crente tem um sentido muito especial, irmãos. Eu quero compartilhar isso com os irmãos neste momento. No Novo Testamento, ser crente, a palavra crente, o sentido dela tem um sentido muito especial, que significa aquele que se entrega sem reservas. Será que eu e você somos capazes, nesta noite, de nos entregarmos sem reservas para Deus, para Cristo, para a obra do Senhor? Será que você, nesta noite, pode se desprender de muitas coisas e se entregar sem reservas para a obra de Deus? Os discípulos disseram para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para trás para te seguir. Jesus disse: não há quem não tenha deixado tudo para trás que não receba muito mais na vida eterna. Aleluia, Deus. Então há algo grande preparado para você. Mas enquanto não recebemos a coroa, enquanto não partimos para a glória, enquanto não partimos pelo arrebatamento, enquanto estamos aqui, façamos a obra de Deus. Ajuntemos tesouros no céu. Ajuntemos tesouros para que na eternidade possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Estamos com uma mensagem durante o ano lá na nossa igreja, pastor. Em João capítulo 4, versículo 35, quando Jesus fala aos discípulos: vós dizeis que ainda faltam 4 meses para a cega. Mas eu, porém, vos digo: olhai os campos, vede como os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. Vede, Laje, vede, Paracambi, como estão brancos e prontos para a colheita. O Senhor, Ele conta contigo, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com esta igreja, para que possamos encher a nova Jerusalém, que de Deus vai descer do céu, como disse João. Aleluia. Deus conta comigo e conta com você. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus.